Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Be Good Talk Show. Hoje vamos entrevistar a doutora Bianca Batterby, formada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Medicina de Família e Comunidade, pós-graduada em Nutrologia, Terapia Nutricional de Pacientes Graves, fundadora do Instituto Nutrir, além de ter uma ampla experiência como docente em cursos de medicina. Seja muito bem-vinda, doutora. Satisfação poder estar te recebendo aqui. Vamos conversar muito aí sobre vários assuntos. Muito obrigada, é uma honra o convite. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória da doutora. Vamos falar aí sobre vários assuntos, várias situações que aconteceram com ela ao longo da sua trajetória, além também da trajetória vitoriosa que ela tem. E eu já vou começar já fazendo uma pergunta sobre a história da doutora. Doutora, quem era a doutora Bianca antes da medicina e quem ela se tornou depois dessa jornada? A medicina foi muito importante na minha vida, eu acho que até para eu aprender a falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aprender a conversar com os outros. Na infância eu era extremamente tímida, eu era daquelas pessoas que entravam no elevador e olhava para baixo com vergonha de dar bom dia. Então, depois da medicina isso mudou, porque a gente precisa conversar com o paciente, precisa entender o paciente. Então, eu acredito que eu me tornei uma pessoa muito mais humana. Bacana. Doutora, você lutou contra a obesidade e perdeu mais de 40 quilos, né? Em que momento você percebeu que isso viraria uma missão de vida? Bom, a partir do momento em que as pessoas começaram a me procurar, por ver que a minha dor também era a dor delas. A partir do momento em que eu percebia que eu estava me tratando, eu estava perdendo peso, ainda não estou no peso ideal, então a caminhada continua. E que eu via que outros pacientes se identificavam muito mais comigo, que também estava passando pelo mesmo problema, do que com outro profissional da saúde que nunca experimentou o que é ser obeso. Então, a partir dali, foi justamente pela procura dos outros que eu percebi que era uma área que eu deveria explorar de verdade. Bacana. Deixa eu passar um papel higiênico aqui, cara, porque eu tô suando aqui, a testa vai ficar brilhando. Deixa eu pegar aqui. Doutora, a obesidade ainda é tratada com muito preconceito. Qual é a maior dor que seus pacientes carregam hoje? As pessoas não entendem que obesidade é doença. Então, acha que é falta de vergonha na cara, é só fechar a boca que emagrece. E não é assim. Então, eu acredito que a grande dor do paciente obeso é ele não ser tratado como um paciente hipertenso, por exemplo. Da mesma forma que a hipertensão é uma doença, a obesidade também é. E ela necessita ali de estratégias dentro da medicina e estratégias também nutricionais, educador físico. Então, é um acompanhamento realmente multiprofissional para a gente ter êxito. Né? Não só é uma doença, como é classificada hoje pela OMS, como uma doença crônica não transmissível que não tem cura, mas que tem controle. E as pessoas mais gordinhas sempre foram alvos, né, de bullying, chacota. É cultural, né? Então precisa também mudar a mentalidade das pessoas em relação a isso, né? Acho que falta educação em relação a realmente o que é obesidade. Bacana. Doutora, o que a nutrologia fez por você que nenhuma outra área conseguiu? Foi justamente entender que a obesidade é doença. Porque mesmo médicos, mesmo profissionais de saúde ainda carregam esse estigma que vem, né, ali da população leiga, de que é só fazer uma dieta, é só fechar a boca. E eu pensava assim, e eu vejo que hoje tem muitos colegas médicos que ainda pensam assim, infelizmente. Então, a nutrologia abriu minha cabeça, eu entendi que o cérebro do paciente obeso funciona de uma maneira diferente. Ali tem toda uma regulação do sistema de recompensa, da dopamina. Então, é uma alteração que realmente existe, comprovada cientificamente e que precisa ser tratada. Doutora, por que você acredita que essa educação em relação a entender dados como esses, por exemplo,
elas não são interessantes, né, do ponto de vista educacional? Por que a gente não vê tantas campanhas trabalhando, né, a parte educativa na população quando se trata desse tema? Acredito que por puro preconceito. A gente tem hoje muita gordofobia. Onde a gente vai, se uma pessoa obesa chega dentro de uma loja, a vendedora já olha de cima e embaixo Não tem roupa para e você não tem aqui. roupa para você. E a indústria da moda também ela é muito, né, restritiva, porque a gente vê se a pessoa é um pouco mais gorda, ela não vai ter o manequim, não vai ter o número para ela. A gente vê também com mulheres que, por exemplo, que tem um pé maior. Às vezes os números vão até 39. Então a mulher que é um pouco maior, que tem um pé maior, ela já tem dificuldade de ter ali. Então a indústria da moda é um pouco responsável por isso, né? Muito responsável, a gente tem aquela ideia de que a mulher tem que ser extremamente magra, o padrão exagerado da magreza que é o padrão de beleza. Porém, eu ia falar que às vezes aquilo que não se enquadra na maioria foge. Porém, quando a gente está falando de obesidade, hoje a maior parte da população brasileira está acima do peso. Então, o outro lado agora que é a maioria. E não quem está dentro do peso ideal. Exatamente. Doutora, você já passou por UTI, emergência. O que esses ambientes te ensinaram sobre a vida? A vida é passageira e a gente precisa aproveitar. Hoje, a pessoa pode estar bem, sofrer um acidente, ter um infarto, ter um AVC e ou ficar ali numa cama para o resto da vida ou simplesmente falecer ali. Então, realmente, isso traz para a gente aquela necessidade de que a gente realmente precisa aproveitar a vida. A vida é um sopro, né? É um sopro. Doutora, durante a pandemia, você estava na linha de frente, né? Trabalhou ali, né, como diz o outro, de para-choque mesmo, né? Porque a gente viu que a medicina como um todo esteve ali bem próxima, né, do que foi a pandemia. Como foi transformar, né, essa dor em projeto? Bom, ali na pandemia a gente viu uma quantidade absurda de óbitos. Já teve plantões em que eu via que na UTI ao lado da minha, de 10 pacientes, 6 morreram em 12 horas. Isso é trágico, isso é pesado para o profissional que está ali, porque a gente está ali para tentar salvar a vida. Então, quando a gente vê uma doença que é mais forte do que tudo, que vence tudo, que por mais que você corra atrás, você não consegue salvar uma quantidade adequada, vamos dizer ali, satisfatória de pacientes, que você mais perde do que ganha, e na pandemia era assim. Era completamente o contrário daquilo que a gente está acostumado, a gente mais perdia do que ganhava. Então, e depois de tudo, aqueles poucos pacientes que ainda sobreviviam, depois de muito tempo de intubação, muito tempo de hospitalização, eles ainda saíam de dentro do hospital completamente debilitados. Uma pessoa que era jovem, trabalhava, aí na faixa, isso foram vários casos, 30 e poucos anos, 2 meses de hospital e saía sem dar conta sequer de se manter em pé. Teve alguma cena assim específica que não saiu da sua cabeça? Que não saiu até hoje? Eu não diria exatamente uma cena, mas uma história de uma paciente que ela nem sabe disso. Foi naquela época em que a gente não tinha recursos, realmente as medicações faltavam por não ter para comprar, porque a demanda estava muito grande, e estava faltando sedativo. Então a gente estava improvisando medicações para sedar os pacientes entubados. Isso é assim, fora de qualquer coisa que eu jamais imaginei que iria passar. Você não ter medicação para sedar o paciente entubado. E teve uma paciente jovem, também ali antes dos 40 anos, 30 e alguns anos, que ela estava com a saturação muito baixa, mesmo entubada, e que era simplesmente por falta de sedação. E estava em falta, eu liguei na farmácia e perguntei se nos carrinhos de emergência tinha aquela medicação. O farmacêutico respondeu que sim, eu falei, pois a gente vai, me faz um favor, vamos pegar de todos os carrinhos de dentro do hospital para a gente tentar salvar essa paciente.
hoje essa paciente está viva. E ela sequer sabe que isso aconteceu. Marca a vida da gente, né? Sim. Você acha que o governo falhou com políticas públicas de saúde durante a pandemia? Eu acredito que foi algo muito novo. Então, ninguém sabia exatamente como agir. O que eu vejo foi que a gente tinha, às vezes até faltou um pouco conhecimento do que era a doença, para poder saber como deveria tratar aquela doença ali. Tanto da parte pública, quanto até das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu já me tratava contra a obesidade, eu parei de tomar medicação, porque eu não sabia o que era melhor, se era continuar tratando ou se era deixar de tratar. Naquela época, eu usava o Ozempic. E eu tomei uma decisão completamente errada. Porque hoje eu tenho conhecimento de que a obesidade era fator de risco. Naquela época eu não tinha. Então eu acredito que muitas coisas erradas foram justamente pela falta de conhecimento da doença. Se a gente tivesse um Covid 2.0, a situação seria completamente diferente. Doutora, depois de toda essa experiência, surgiu o Instituto Nutri. O que diferencia o Instituto Nutri de uma clínica comum? Acolhimento. Acho que essa é a palavra-chave. Eu recebo o paciente ali como eu gostaria de ter sido recebida tantas outras vezes em que eu procurei outros profissionais de saúde para poder me tratar. E que muitas vezes o paciente obeso não é recebido, mesmo dentro de consultórios de médicos que tratam obesidade. Então falta aquele acolhimento, falta entender, falta saber o momento da vida do paciente. Eu acho que essa é a grande diferença. Doutora, você acredita que falta ainda muita humanização por parte dos médicos? Porque assim, eu também vou ao médico e eu vejo que tem médicos e médicos, né? Tem aquele médico que quando você chega, ele te acolhe e você sente que tem uma pessoa que vai te tratar. E tem outro que você é mais um número, é um dado para ele. Falta ainda muito para se avançar nesse sentido de ter profissionais mais humanizados, que entendam mesmo que ali quem está de frente é uma pessoa. Isso ainda é muita realidade ainda dentro do cenário da medicina hoje? Acho que antes de qualquer coisa, o médico deve ser humano. E não só o médico, como todos os profissionais da saúde. E realmente falta. Muitas vezes ali por questão de volume de paciente. Dá um exemplo, no sistema público de saúde. Num plantão de 12 horas, os médicos chegam a atender 80 pacientes. Como é que você vai ter tempo de sentar, acolher aquele paciente, se você vai atender 80 em 12 horas? Então, é uma questão de produtividade. Vamos falar que a saúde virou mercadoria. Infelizmente, em muitos locais ainda acontece isso. No SUS, em alguns planos de saúde acontece isso. E hoje, muitas vezes, para o paciente ter esse acolhimento, infelizmente, é só na rede particular. Doutora, você fala muito de tratamento completo, né? Eu sigo as suas redes sociais, eu vejo um pouco ali do seu trabalho. O que a maioria dos outros profissionais ainda erra nesse sentido? De não entender o paciente, de não entender a dor daquele paciente, de não entender que ele está acima do peso não é porque ele quer. Ok, que ele tem escolhas ruins, mas o que leva ele a ter essas escolhas ruins? Acho que muito do que falta é isso. E aí você conseguir compreender aquele paciente, conseguir dar a medicação adequada. Se ele tem uma compulsão, vamos tratar a compulsão. Se é um paciente que tem uma fome a mais, vamos tratar. Vamos fazer. Hoje aí com as canetinhas a gente tem um arsenal muito bom para tratamento de obesidade, mas que sozinho não resolvem. Boa parte dos pacientes não conseguem resolver obesidade em monoterapia, que é uma medicação única. Muitas vezes a gente precisa associar. Precisamos ali da nutrição para poder readequar a dieta, hábitos, saber que isso não vai mudar da noite para o dia, né? Que é uma jornada até a gente chegar no que é necessário.
e realmente tentar fazer esse paciente sair daquela vida toda conturbada, descontrolada, para uma qualidade de vida melhor e que tenha hábitos minimamente saudáveis. Doutora, você falou das canetinhas, que estão famosas, né? Sim. Elas podem causar dependência, de certa maneira? Não diria dependência, mas a obesidade não tem cura. Essa pergunta seria a mesma coisa de você me perguntar se um remédio para tratar pressão causaria dependência. Causa? Não causa. O que acontece quando você tira o remédio de pressão do paciente hipertenso? A pressão vai subir de novo. O que acontece quando você tira a medicação de obesidade do paciente obeso? Todas aquelas alterações de sistema nervoso central, de dopamina, da área ali de recompensa, elas voltam a ficar até aquela alteração do paciente obeso. E dali a gente pode ter sim uma recaída da doença, porque a gente está falando de uma doença que não tem cura. Tanto que hoje a nova tendência é de que o tratamento da obesidade seja para o resto da vida. Não necessariamente medicação, mas o acompanhamento médico. Em muitos casos, sim, vai precisar de medicação para o resto da vida. E eu me considero uma paciente que precisa de medicação para o resto da vida. Qual é a indicação? Porque a gente vê muitas pessoas utilizando esse medicamento sem necessidade. Né? Pessoas que estão ali, às vezes, um pouquinho acima do peso, já se consideram obesas. Qual é a indicação de limite ali para que a pessoa possa começar a utilizar as canetas e ser considerada realmente uma pessoa obesa que necessita daquilo? Seria para tratamento de obesidade, que antigamente a gente olhava pelo IMC, hoje a gente já olha por percentual de gordura, que é a relação daquele exame de bioimpedanciometria ou do DEXA. São 2 exames que avaliam composição corporal. E também para o paciente com sobrepeso que tem alguma comorbidade. São pacientes com sobrepeso que tem colesterol alto, que tem já um risco cardiovascular aumentado. E, recentemente, eu acho que tem menos de um mês, a Anvisa autorizou o uso de análogos de GLP-1 para tratamento de pacientes com alto risco cardiovascular independente de obesidade. Bacana. Doutora, a estética sofre muito preconceito dentro da medicina. Você já foi julgada por isso? Sofre principalmente por meio de outros colegas. Acredito que sim, né? Geralmente é um julgamento velado, não direto. Porém, depois que eu comecei a ampliar o meu tratamento de obesidade, eu percebi que aquele paciente ele emagrecia, porém ele não estava 100% satisfeito. E uma vez que a obesidade, ela mexe diretamente ali em sistema nervoso central, a parte psicológica é muito associada, você precisa deixar esse paciente bem. Até para que ele tenha força, vontade de continuar no peso certo. Então, é uma demanda desses pacientes fazer um tratamento ali estético. Melhorar uma flacidez de face, melhorar uma flacidez ali de barriga depois que perdeu peso, melhorar um contorno glúteo porque perdeu peso, ali o bumbum já ficou mais murchinho, mais caído. E isso a gente não está falando de algo supérfluo. A gente está falando de algo que vai fazer muito bem para o paciente, muito bem para o psicológico do paciente e que vai ajudar esse paciente a se manter ali em hábitos saudáveis. Então, apesar de sim existir um pouco dessa coisa de que, tá fazendo estética, não é legal, hoje eu sei que estética é essencial. Ou seja, é psicológico também, né? Também. Doutora, quando você decidiu unir saúde mais estética, você me disse aqui que é bem velado isso, mas já chegou a receber alguma crítica direta? Não, direta nunca recebi. Ainda não. É sempre algo velado, você vê ali que torce o nariz para isso, para aquilo. Uhum. Você também já atuou como docente durante a sua carreira. Ensinar mudou a sua forma como você enxerga a medicina? Mudou completamente. Quando eu estava ali na função de professora, de acadêmicos de medicina, foi um momento em que eu acabei aprendendo muito,
aprendendo o tato ali com os alunos, aprendendo realmente outras visões da medicina que durante a faculdade, quando você está como aluno, você não aprende, então você precisa estar do outro lado da mesa para entender também. E aquilo ali me trouxe uma sabedoria muito grande no sentido de entender que eu gosto de repassar o meu conhecimento. E foi a partir daquele ensinamento ali que me deu vontade de querer sempre ensinar. Foi a partir da experiência ali como docente de uma faculdade de medicina e que hoje eu já ministro cursos para médicos. Doutora, puxando um gancho aqui na sua fala, eu também sou formado pela Universidade Federal. E uma das críticas que nós, como alunos, fazíamos muito dentro da universidade era o distanciamento da realidade, né, do acadêmico com o mundo profissional, por exemplo. Na sua área de formação, você também percebeu isso? Bom, de quando eu formei para cá, muita coisa mudou, né? A medicina é muito dinâmica. Eu formei em 2013, então já tem uns bons anos. Mas mesmo naquela época, a gente via muita discrepância porque eu fui formada numa universidade federal dentro do SUS. E dentro do SUS, infelizmente, a gente não tem todos os recursos. Então, muitas coisas a gente via só em livro. E que quando você vai para o atendimento, que você está dentro de um hospital particular, aquele recurso está na sua mão. Então, a realidade é completamente diferente. Doutora, puxando mais um gancho, a gente viu recentemente, né, que as universidades, faculdades foram testadas, né, em relação aos cursos de medicina. E a gente viu aí algo que foi aterrorizador, né, porque a gente viu médicos que estão sendo formados sem ter condição de atuar como tal. Para você, como foi ver isso, né? E como você avalia o impacto disso no futuro dentro ali da sociedade? Não foi nenhuma surpresa, eu já esperava por isso ou algo até pior. Até pela minha experiência ali na docência, porque quando eu fiz faculdade, principalmente nas federais, só entrava quem queria muito, porque você tinha que estudar muito. Você tinha que dar a sua vida para conseguir aquela vaga. Então, ou você estudava muito e se dedicava muito, ou você não entrava no federal para cursar medicina, como foi o meu caso. Então, você abdicava de tudo. Fazia cursinho, era da casa para o cursinho, do cursinho para casa, e a vida era aquela e o seu objetivo era aquele. Então, quando eu entrava na faculdade, valorizava muito aquilo. Valorizava muito, respeitava muito os professores. Hoje é muito diferente. Hoje não tem essa concorrência toda. Entrar dentro de uma faculdade de medicina deixou de ser um sonho. É algo banal, algo comum. Se você tem dinheiro para pagar a faculdade, você vai entrar. É mais ou menos isso, não tem mais aquela concorrência, aquela história de que ficou tanto tempo fazendo cursinho para passar numa universidade federal. Então, quando a pessoa entra ali, é literalmente, eu fiz a inscrição, eu passei no vestibular fácil, não, sem muita concorrência, esse aluno não dá valor. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, é falta da valorização do aluno e falta do interesse do aluno em querer estudar. E o segundo ponto é a abertura indiscriminada de faculdade de medicina. A gente tem faculdades e muitas que hoje o aluno só tem contato com o hospital nos 2 últimos anos de faculdade. Na minha formação, eu entrei no hospital desde o primeiro ano de faculdade. Completamente diferente. Então, quando eu estava ali no internato, que já é o finalzinho da faculdade, eu já tinha uma boa experiência com o hospital, contato com o paciente, com prescrição de enfermaria e tudo mais. Doutora, para fechar esse bloco, como é ser mulher, médica e empresária hoje no Brasil? Muito complicado, muito complicado. Muitas vezes a mulher não é respeitada, principalmente aqui em Goiás, a sociedade é extremamente machista. Nós não somos respeitadas, a mulher não é vista como alguém que consegue ir além, como alguém que consegue empreender. Então, você tem que ir e mostrar que você dá conta do recado. Então, você tem que se posicionar.
E se posicionar muitas vezes é difícil. Você mostrar que os outros estão errados a seu respeito. É o tempo inteiro tendo que provar alguma coisa, né? Sim. Bacana. Minha esposa, ela trabalha na indústria e o ambiente que ela trabalha é completamente masculino. Então, assim, às vezes ela senta numa mesa que tem 15 homens, só ela de mulher. E a gente conversa muito sobre o ambiente dela, sabe? E aí, às vezes, ela tenta me ambientar das situações que ela passa e quanto é difícil para ela ter que o tempo inteiro provar que ela é capaz, né? E assim, mesmo não estando lá, eu observo que ela tá às vezes à frente de várias dessas pessoas que querem provar o conhecimento dela o tempo inteiro. Então, querendo assim um pouco ter empatia com isso, né? Eu vejo um pouco dessa realidade lá com a minha esposa, né? Porque os ambientes eles são mesmo machistas, existe uma necessidade de estar o tempo inteiro provando que é capaz, o que às vezes não acontece com os homens, né? Às vezes os homens eles falam um pouco mais alto ou falam com um pouco mais de certeza, às vezes as pessoas já confiam, enquanto as mulheres, além de falar, precisa de ter que provar, né? Sim, a gente está sob prova constante. Tanto do lado de paciente, quanto do lado de equipe, quando a gente está falando de hospital. E a gente vê que o tratamento do médico e da médica é diferente. Infelizmente, ainda hoje acontece isso. Doutora, vamos falar um pouco sobre um dos momentos mais difíceis que você já passou durante a sua trajetória. Nós vimos aí nos noticiários algo muito sério que aconteceu com você. Uma denúncia, né, de exercício ilegal da profissão que, inclusive, te levou a ser presa, né, de maneira injusta. Me fala um pouco sobre essa situação e como foi isso para você. Bom, foi no dia 20 de maio, uma terça-feira à tarde, eu estava dentro da minha clínica, atendendo. Inclusive, quem estava comigo no consultório era uma colega médica. Estava indo ali para iniciar um tratamento comigo. E a minha clínica foi literalmente invadida por uma série ali de fiscais da vigilância, parecendo um comboio junto com polícia, e tinha fiscais do CREF e também um fiscal médico do CREMEGO. De início eu não entendi o que estava acontecendo. Depois me levaram para a delegacia falando que eu iria prestar depoimento, quando, para minha surpresa, eu na verdade estava sendo detida por exercício ilegal da medicina, mesmo sendo médica, com CRM ativo, regularmente inscrita no CREMEGO, clínica regularmente inscrita no CREMEGO, clínica com alvará, né? Então, o que a vigilância me pediu foi apenas uma readequação do meu alvará. E, infelizmente, saiu na mídia algo completamente deturpado da realidade. Eu cheguei a acompanhar, né, nos noticiários muito sobre esse caso. Foram alguns dias falando sobre isso. Foi algo extremamente midiático, né? Completamente. Foi aproveitar ali do momento para autopromoção pessoal. Então, foi algo que o próprio fiscal médico do CREMEGO estava lá, disse que não havia nenhuma irregularidade, eu estava exercendo dentro daquilo que eu sou habilitada a exercer. E ele não foi ouvido. O CREMEGO não foi ouvido pela polícia. O que passou na sua cabeça? Medo, revolta, incredulidade? Me fala um pouco assim, como que ficou a mente depois disso? Uma mistura de tudo. Então, inicialmente eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu recebi voz de prisão já na delegacia. Depois eu fiquei aguardando, que eu achava que aquilo iria se resolver, pedindo, olha, liguem no CREMEGO, falem com o meu conselho, eles vão esclarecer para vocês que eu não estou fazendo nada de errado, que eu sou habilitada, eu estou atendendo dentro daquilo que eu posso. Repeti isso por várias vezes ali na delegacia, não fui ouvida, e eu acabei ficando assim, gente, será que isso está acontecendo mesmo? É um pesadelo? Eu estudei, eu passei no vestibular, eu fiz uma faculdade federal, estou exercendo aquilo que eu sou habilitada a exercer, e eu estou fazendo o que aqui?
Era isso que ficava na minha cabeça. Como que aconteceu? Como que foi assim? Me fala um pouco sobre, né? Foi uma denúncia anônima. Como aconteceu esse processo ali por trás dos bastidores, aquilo que a gente não chegou a ver na mídia? Na verdade, não foi anônima a denúncia, a pessoa se identificou, a paciente se identificou. Foi uma paciente que, na última vez que foi, falou que não iria voltar por falta de recursos e que não emagreceu da forma como ela queria, ela emagreceu. Ela acompanhou comigo por únicas 4 semanas, só 4 semanas. Foi um período muito curto. Não emagreceu como ela queria, por questões de hábitos de vida e tudo mais, que não convém a gente entrar nesse mérito, e que se achou no direito de denunciar e falando que coisas que não eram realidade ali, coisas que não condiziam com a verdade. E que depois isso, no decorrer ali do processo, foi evidenciado, foi provado. Você acha que houve falha do sistema ou perseguição? Falha total do sistema, porque cabe a paciente, ok, poderia até ter feito a denúncia, mas caberia à polícia investigar. Essa denúncia é certa ou não é certa? E ali com o médico fiscal falando que eu estava exercendo dentro daquilo que eu sou habilitada, que era a autoridade dali, era o médico que estava respondendo pelo Conselho Regional de Medicina, falando que eu estava habilitada, que eu estava certa. E ele não foi ouvido. Por que ele não foi ouvido? Então, isso é algo que... Mexe, né? Como que isso impactou a sua família, seus pacientes? Bom, minha família se mobilizou para conseguir me tirar ali daquela situação. E os meus pacientes que me deram força para voltar a trabalhar. Porque depois de tudo que aconteceu, no mesmo dia eu fui hospitalizada, depois que saiu o alvará, eu continuei hospitalizada, eu fui operada, passei vários dias na UTI, tive um pico hipertensivo e isso acarretou em sangramento hepático. Então, vamos dizer que todo o transtorno emocional que eu passei teve uma repercussão física em mim, que me levou para cirurgia, UTI e tudo mais. E depois da alta eu ainda desenvolvi síndrome do pânico. Então, eu fiquei mais de 5 meses sem trabalhar. Depois fui retomando aos poucos. E foram justamente os meus pacientes que me mandavam mensagem, me ligavam falando, você vai voltar? Que dia que você volta? E eu tive vários pacientes que não procuraram outro médico, que me aguardaram, esperaram eu voltar para continuar o tratamento. E isso para mim foi de uma força descomunal. Saber que, apesar de tudo que tinha acontecido, eu tinha pacientes, eu tinha vidas que estavam ali me aguardando para continuar e que acreditavam em mim. A gente já está se aproximando do final, doutora. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, uma observação e depois como você analisa isso. Essa experiência sua mudou, né, a forma com que vários políticos veem, né, situações como essa. E inspirado nesse seu caso, né, teve aí um projeto de lei, né, que eu também não sei se ele foi aprovado ainda e a doutora pode me falar, mas você acredita que essa sua dor, ela se tornou um legado? Com certeza. Até porque o médico é algo muito fácil, né? Hoje a gente vê que quer fazer barulho, quer fazer alarde, quer ter mídia, aponta o dedo para um médico que você vai ter mídia. Infelizmente é assim. E a gente precisa se blindar, porque a gente não tá ali de brincadeira. É um trabalho sério, a gente estuda e estuda muito, né? A gente tem vidas nas nossas mãos. E é o projeto de lei do senador Zequinha Marinho, PL 2860, de 2025, que está em tramitação no Senado. Ainda está passando por esse processo, então ainda não finalizou essa questão, e que eu estou torcendo muito para que vire realmente uma lei, porque vai ser benéfico para toda uma classe.
E esse projeto ele fala em relação às prerrogativas do médico, semelhante ao que hoje acontece com os advogados. Ele fala da inviolabilidade do consultório, de que para o médico ser preso durante o exercício da sua função, precisa ter um representante do CREMEGO junto. Do CREMEGO não, do Conselho, né, de Medicina. E que eu acho que é essencial. São pontos essenciais, porque eu, por exemplo, eu tive computador levado, documentos médicos sigilosos levados sem mandado judicial. Então, foi tudo muito arbitrário e completamente fora daquilo que a lei fala. Doutora, se você pudesse olhar nos olhos de quem te acusou injustamente, o que você diria hoje? Eu faria uma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Doutora, eu te agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo bastante esclarecedor. Nosso espaço aqui está aberto para você. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Darô, né, que foi quem me apresentou a você e que é um parceiro nosso aqui. Abraço, viu, Dr. Darô? E seja muito bem-vinda e que a gente possa ter outras conversas tão bacanas como essa. Agradeço por estar aqui, agradeço a oportunidade de vir falar sobre tudo o que aconteceu, né? Porque infelizmente hoje, na hora de atacar, todo mundo ataca. Na hora de dar voz para você falar, ó, eu fui inocentada, eu não fiz nada de errado, as portas se fecham. Então, estar aqui para mim é uma honra e eu agradeço muito o espaço. Eu que agradeço pelo excelente bate-papo. Antes de fechar, doutora, mudando de assunto completamente, Lula ou Flávio Bolsonaro em 2026? Nenhum nem outro. Eu acredito que aí a gente está falando de dois extremos. Um extremo de esquerda, e que eu não concordo com muitas coisas de esquerda, essa parte ali que já vai para o comunismo, muita coisa ali eu não concordo, eu sei que tem muita roubalheira no meio, não concordo. E por outro lado, a extrema direita, que também tem suas falhas, eu também não concordo. Eu tenho uma tendência política a ser mais de direita, porém eu não concordo com os extremos. Então, das duas opções, eu acho que nenhuma seria a ideal hoje. Hoje está polarizado. A gente sabe que vai ficar ou de um lado ou de outro no final. Você acredita que Flávio Bolsonaro vai conseguir levar essa luta para o segundo turno e conseguir ser presidente do Brasil? Eu acredito que a esquerda vai ganhar novamente, tá? Pela forma com que eles moldam ali a população, as grandes massas, que são onde eles conseguem o maior volume de votos, né? Nordeste, por exemplo, é um grande exemplo. Bacana. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Fechou. Matou.